Ele achava que precisava de prazer para viver. Cada noite, cada festa, cada vício, cada fuga momentânea. Ele estava numa busca incessante, acreditando que a próxima dose de euforia seria a que finalmente preencheria o vazio. Mas era uma ilusão cruel. Quanto mais ele buscava lá fora, mais oco se sentia por dentro. A alegria era fugaz, como areia escorrendo pelos dedos. E a angústia que vinha depois era cada vez mais profunda e duradoura. A alegria chegava como um sopro breve, quase tímido, como aquele instante em que a luz do sol atravessa uma fresta e ilumina o rosto por poucos segundos antes de desaparecer novamente. Ela vinha assim, leve, delicada, efêmera, tocava a alma por um momento tão curto que mal dava tempo de percebê-la por completo. Era como segurar areia fina nas mãos. Mesmo quando se tentava fechar os dedos, ela se esvaía rapidamente, escorrendo por entre as brechas sem pedir licença, sem permitir que fosse mantida por mais tempo. Era uma sensação bonita, mas sempre instável, como se a qualquer momento fosse dissolvida pelo vento. E de fato era. Logo após esse instante luminoso, abria-se o espaço para um peso que retornava com familiaridade cruel. A angústia, que nunca vinha devagar, chegava como uma sombra que avançava pelo chão, cobrindo tudo. Não era uma simples tristeza ou um desconforto passageiro. Era algo mais profundo, mais denso, mais silenciosamente devastador. Ela se instalava como quem conhece bem o terreno, como se soubesse exatamente onde apertar para fazer doer mais. Com o passar do tempo, essa angústia não apenas retornava, mas fortalecia suas raízes. Cada episódio parecia mais pesado que o anterior, como se carregasse uma camada adicional de lembranças, expectativas frustradas e medos que insistiam em se acumular. Ela permanecia por longos períodos, prolongando-se muito além do que a razão achava aceitável. Era uma presença quase constante, preenchendo espaços internos que antes pertenciam à leveza, à esperança e até mesmo ao silêncio pacífico. Essa sensação deixava marcas. Havia dias em que o corpo parecia seguir adiante por pura obrigação, enquanto o coração caminhava com atraso, preso em algo que não conseguia soltar. A mente tentava encontrar soluções, explicações ou justificativas, mas nada parecia conter o avanço dessa angústia teimosa. Ela crescia, se transformava e retornava sempre de forma mais profunda, como ondas que, em vez de recuar, avançavam cada vez mais. E nesse ritmo desigual entre alegria e angústia, formava-se um ciclo difícil de compreender. A breve alegria, quando surgia, era tão rápida que parecia quase uma provocação do destino, uma recordação de como a vida poderia ser, seguida logo pela lembrança de como realmente estava sendo, e a angústia, por sua vez, não apenas durava mais, mas se mostrava mais intensa, como se procurasse deixar claro que era ela a verdadeira dona daquele espaço emocional. Mesmo assim, havia algo nessa experiência que fazia a vida continuar. Talvez fosse a memória daquele instante de luz, apesar de breve. Talvez fosse a esperança silenciosa de que um dia a alegria deixaria de ser fugaz e a angústia pararia de crescer. Talvez fosse apenas a resistência natural que existe em todo ser humano, mesmo quando tudo parece pesado demais. Mas a verdade é que naquele momento a alegria continuava escapando como areia entre os dedos. E a angústia, essa sim, permanecia profunda, crescente e duradoura. A vida dele estava se tornando uma sombra, uma repetição de impulsos que ele não conseguia mais controlar. Até que um dia, no fundo do poço, olhando para o reflexo,
de um estranho no espelho. Ele tomou a decisão mais difícil e mais importante da sua vida. Uma voz dentro dele, fraca mas determinada, sussurrou: chega, eu vou parar, eu vou me blindar. Ele sabia que não podia fazer isso sozinho. O primeiro passo, o mais corajoso, foi admitir que precisava de ajuda. Ele buscou apoio profissional, terapeutas e grupos que entendiam a sua luta. Ele não estava mais sozinho nessa batalha. No começo, parecia uma missão impossível. O corpo dele gritava pelo vício, uma dor física, uma necessidade que parecia consumir cada célula. A mente dele era ainda pior, uma traidora que sussurrava mentiras e justificativas, implorando por apenas mais uma vez. Os primeiros dias foram um inferno. Cada hora era uma vitória. Cada noite, sem ceder, era um milagre. Ele se agarrava às palavras de seu terapeuta, às histórias de outras pessoas que haviam vencido. Ele se agarrava à imagem do que estava em jogo. Ele pensava: eu não posso perder minha família. Ele via o rosto preocupado da sua esposa, o olhar confuso dos seus filhos. O amor deles era sua âncora na tempestade. Ele não podia decepcioná-los mais. Ele pensava nos seus amigos, aqueles que ainda estavam por perto, oferecendo um ombro amigo, mesmo sem entender a profundidade da sua dor. Ele não podia perder esses laços verdadeiros. E o trabalho, a sua carreira, tudo que ele construiu com tanto esforço, estava por um fio. Perder tudo aquilo não era uma opção. E então, a cada dia que ele resistia, algo novo começava a surgir das cinzas. Primeiro, uma força que ele não sabia que possuía. Uma resiliência que crescia a cada não que ele dizia para o vício. Depois veio a clareza. A névoa que obscurecia sua mente começou a se dissipar. Ele conseguia pensar com mais nitidez, tomar decisões melhores, enxergar o futuro com uma esperança que havia perdido há muito tempo. E com a clareza veio o poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Ele percebeu que a abstinência não estava tirando nada dele. Pelo contrário, ela estava devolvendo tudo o que o vício havia roubado. A disciplina voltou para sua rotina. O foco nos seus objetivos se tornou nítido. E o mais importante de tudo, o respeito próprio. Olhar no espelho e não sentir vergonha, mas orgulho da batalha que estava travando e vencendo, dia após dia. Aquele prazer superficial e momentâneo foi substituído por uma satisfação profunda e duradoura. A alegria de estar no controle, de ser o mestre do seu próprio destino. Hoje, ele não é mais um escravo do desejo. Ele não é mais levado por impulsos que o destroem. Ele é o dono da própria mente. Ele aprendeu a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, a sentir seus impulsos sem agir sobre eles. Ele construiu uma fortaleza interior, uma mente blindada contra as tentações que antes o dominavam. A vida dele não é sobre evitar o prazer, mas sobre escolher as fontes de prazer que o constroem e não as que o destroem. O amor da família, a lealdade dos amigos, a satisfação do trabalho bem feito, a paz de uma mente em equilíbrio. Essa jornada de transformação, ela é difícil, mas é possível para qualquer um. Se você se sente preso, se acha que não tem mais controle, saiba que existe uma força incrível dentro de você esperando para ser descoberta. O primeiro passo é o mais importante, a decisão de mudar e a coragem de pedir ajuda. Você não precisa lutar sozinho. Se essa história ressoou com você, se você também quer blindar sua mente e descobrir seu verdadeiro poder, então este canal
é para você. Curte este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo uma vitória sua, por menor que pareça. E o mais importante, se inscreve no canal Mente Blindada e ativa o sininho. Juntos, vamos construir uma comunidade de mentes fortes e inabaláveis. Obrigado por assistir e até a próxima.